Olá, bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto. O coração te apunhalou no mundo, mas eu, que sempre te segui os passos. Sei que cruz infernal prendeu-te os braços. O teu suspiro, como foi profundo. Cruz e Souza. A vida acontece e a gente sempre tem motivos para se preocupar. As provas, os crushes. A vida acontece e a gente sempre tem motivos para se preocupar. As provas, os crushes, o vestibular, a carreira, a vida familiar e assim por diante. A ansiedade vai atravessando a nossa vida em tantos momentos diferentes e justificáveis que fica difícil perceber quando ela deixa de ser adaptativa. Na semana passada falamos um pouco sobre o que é e para que serve a ansiedade. No episódio desta semana, vamos falar um pouco sobre a ansiedade enquanto quadro clínico. Então, qual a diferença entre ansiedade normal e um quadro clínico de ansiedade, pessoal? Um tem CID, o outro não. Simples assim. Pronto, tá definido, encerrando o programa. Tchau, toda semana que vem, não. Jesus amado, vamos lá. CID diz tudo? Porque geralmente as pessoas, para procurar um atendimento psicoterapêutico, não geralmente, mas quando a gente fala principalmente relacionado a convênio, precisa ter um encaminhamento, e geralmente esse encaminhamento tem que ter o quê? Um CIDzinho, né? E aí, esse CID, ele diz tudo, ele é alguma coisa ali que vai, né, fazer tanta mudança na vida da pessoa, enfim. Que é o peso de um CID, de um encaminhamento para o psicólogo, não é mesmo? Eu acho super bacana abordar esse ponto. Porque é isso, as pessoas elas vêm muito fixadas em CID e a gente também tem esse momento, né? A gente tem um momento da faculdade e tal. Saber qual é o quadro clínico é super importante porque o quadro clínico vai determinar ou influenciar muito fortemente a forma como a gente vai conduzir o processo. Mas ali só tem algumas informações objetivas, aquilo não dá conta de toda uma experiência humana. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em ansiedade, sintomas ansiosos estão em 1 milhão de quadros clínicos diferentes. Às vezes, para agilizar o atendimento, para tornar mais ágil o atendimento, ou por um especialista ou por um psicólogo, muitas vezes o profissional que faz o primeiro atendimento, ele coloca um CID hipotético que dá conta daqueles sintomas, mas não necessariamente do quadro clínico, ou seja, ele vai dizer o que ele está vendo, não necessariamente o que é. Ah, obrigada. Então agora você disse que o CID não diz tudo. Exato. Não, o CID é uma lista de informações, não, gente, né? Porque assim, é isso, é muito complexo, porque você pega encaminhamento vindo de ginecologista, de clínico geral, e assim, como você colocou, é um CID genérico, vai falar sobre 10 tipos de quadros clínicos que têm ansiedade, por exemplo. E aí, qual deles que é? Então... E mesmo quando a gente fala dos transtornos de ansiedade, mesmo que você coloque ali um transtorno de ansiedade, tem tanto subtipo, que a gente vai abordar hoje, por sinal, mas tem tanto subtipo, né? Isso não dá conta do que tá rolando de fato. E o que é CID? Coisa linda! Juro composto, meu filho! Tem uma classificação internacional de doença, né? Então, toda doença ela tem um número. Quando a gente pega um atestado, e não só ligado à questão de saúde mental, mas qualquer questão, né? Qualquer doença, ela vai ter um CID, ela vai ter um número, né? Ela vai ter um código, porque é letra e número, né? E aí, quando a gente... Quebrou o braço, tem o código, que é o de pedra nos rins, tem outro código. Exatamente. Então, qualquer
A doença, Quadro ela tem clínico, essa classificação, né, ela tá classificada dentro dessas normas internacionais de doença. Normas não, né, dentro dessa descrição internacional de doenças. Então todo atestado ou encaminhamento médico tem que ter um CID, tem que ter uma hipótese diagnóstica dessa classificação internacional de doença. E aí, eu acho que eu não lembro de quanto tempo para cá teve essa lei, que para a pessoa passar num psicólogo, num fisioterapeuta, enfim, pelo convênio, ela tem que ter um encaminhamento médico, né. Então por isso que, bem dizer, né, quase todos os encaminhamentos para psicólogo, eles acompanham um CID, que às vezes não necessariamente a pessoa é uma hipótese do psiquiatra, do médico que encaminhou, mas não necessariamente a pessoa realmente tem aquele quadro clínico estabelecido, né. Mas pensando, né, nessa questão, e é verdade, né, hoje se a gente for ver, muita questão dos encaminhamentos que chegam na clínica, enfim, né, aquela que parte realmente chega com algum transtorno de ansiedade, né. E eu acho, Bia, até conectando com o que você não, na verdade, com o que a Gi trouxe, né, do episódio da semana passada, a gente estava realmente entrando nessa discussão, né, de quando a ansiedade ela se torna realmente um transtorno, né. Quando deixa de ser algo natural e começa realmente a ser uma doença de fato, né, quando o indivíduo sozinho ele não consegue mais lidar com aquilo. E de fato ele vai ter que ter um acompanhamento, às vezes, de só apenas de terapia, mas às vezes até medicamentoso mesmo, né. enquanto esses sintomas, né, sejam os sintomas físicos ou até mesmo os pensamentos, né, obsessivos, eles Uhum, acabam sendo muitas vezes muito mais baseados, de repente, né, numa fantasia, numa situação catastrófica, né, reforçando o que a gente falou na semana uhum, passada, do que efetivamente com dados de realidade, que é justamente esse o trabalho que a gente faz muito fortemente no início da psicoterapia, trazer a pessoa realmente para a realidade, o que realmente está acontecendo, o que está no imaginário, o que não, para poder trazer tudo uhum. isso para consciência, porque vai se perdendo, né? Conforme as coisas vão acontecendo, os sintomas vão vindo junto com todos os pensamentos, fica difícil você conseguir identificar o que é real e o que não é. Uhum. E às vezes, né, quando a pessoa principalmente no ambiente laboral, né, quando a pessoa ela entra em ansiedade, tem como a pessoa fica agitada, tem uma agitação, parece que tem que fazer alguma coisa, né, e a pessoa ela acaba entrando num loop de fazer, 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 trabalhar muito a mais, enfim, até para sanar aquela angústia, até para sanar aquela necessidade de fazer alguma coisa, sem pensar, né, não consegue parar, não consegue, se concentrar. E entra numa necessidade de se movimentar absurda, né. Essa Sim, inquietação ela é até vantajosa pro contexto corporativo, né? Você tá inquieto, você entra em modo automático, vou fazer, 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 sem perceber o seu próprio desgaste, sem perceber o seu próprio Uhum. limite, assim por diante, pode ser super vantajoso. Eu acho que sim e não, porque às vezes, Bia, a pessoa ela entra numa questão, né, nesse loop, e às vezes vai caindo de qualidade também no trabalho, porque a pessoa não Não é? respira. É como se tivesse alguma coisa, né, brincando de batata quente, sabe, e vai fazendo, Uhum. fazendo para não queimar no colo, e às vezes entra nem consegue parar, pensar, ter uma questão, perfeito. né, estruturada. Eh, porque É ficar quando Que se paga realmente por esse período é muito é alto, muito né? Porque alto. eventualmente você vai queimar. Exatamente. E às vezes né, em alguns casos, a pessoa ela tem uma queda de qualidade, porque não necessariamente principalmente de vida, mas às vezes até de trabalho, porque fica tão desgastante, ou às vezes entra num modo tão operacional, que a pessoa não para pensar no que ela está efetivamente fazendo, né. Às é vezes quando perde o contato com a fica realidade.
Perfeito, às vezes fica parecendo, um corpo sem cabeça, né, que a mão tá mexendo, 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 mas a cabeça Uhum. não consegue mais pensar, porque tá tão ansioso, tá tão aflito, que não que tem que fazer alguma coisa, parece, né, e não necessariamente tá prestando atenção, não necessariamente tá ali naquele momento, ou respondendo o e-mail, ou concentrada no projeto, porque tá pensando em outra coisa, no que vai vir, e não consegue estar ali no momento presente, né. Nunca a pessoa tá presente, ela tá sempre preocupada e se antecipando em relação às coisas que podem ou vão acontecer, né. Você vive permanentemente num estado de você tá permanentemente num futuro pós-apocalíptico distópico, em que tudo já aconteceu de errado, e você precisa fazer alguma coisa a respeito disso, né, assim. Uhum. Esse futuro apocalíptico tá chegando, então eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso agora, né. Uhum. E quando a gente tem, né, começa a entrar aí nesse limite, né, nessa linha tênue do que é mais patológico, acho que o momento uma coisa importante a se observar é com qual frequência isso acontece e sobre qual tipo de situação, né. Poxa, vai fazer uma apresentação para a empresa inteira, ou vai, mudar de departamento, uma coisa nova que, né, que realmente traz uma novidade, é natural se sentir um pouco mais ansioso, mais preocupado. Agora se é toda hora, né, se são atividades rotineiras, tanto da vida pessoal, né, quanto da vida profissional, não que exista efetivamente essa separação, né, mas de aspectos pessoais e profissionais, se são coisas muito rotineiras, não era para ter uma preocupação tão grande, uma ansiedade tão grande, né. Por exemplo, né, não é normal você ter uma dor de barriga no pré ou pós uma conversa com o teu chefe. Toda vez. Toda Não vez, deveria né. ser, né. É, exato, toda vez. Então, nível de ansiedade tão exacerbado, né, que o pensamento catastrófico, enfim, em relação a essa possível conversa com o chefe, a pessoa, né, tem uma diarreia, ou Uhum, acontece alguma coisa e no dia seguinte, poxa, não conseguiu chegar em tempo para essa reunião com o chefe, aconteceu um monte de coisas ali, ou tem a conversa, enfim, aquele momento da conversa, independente de como ela é, positiva ou negativa, independente do assunto, muitas vezes, né? Mas só de estar ali, exposto com esse chefe, ou de repente numa equipe, que pode ser até a equipe da pessoa mesmo, uhum, né? Ou o time, né? Você sendo responsável por esse time ou não, terminou a reunião, a pessoa vai direto pro banheiro. E isso, uhum, infelizmente, é comum e as pessoas não olham com a seriedade que deveriam olhar. Gente, isso não é normal. uhum, Beleza, o feedback da avaliação 360 que acontece uma vez por ano, uma vez por semestre. Bom, a gente fica mais aflito mesmo, Sim. mas não precisa ficar em estado de pânico, né, Exato, uma ou ansiedade persecutória, né, uma questão ali muito uhum, forte. "Ah, o chefe me chamou, ah, fulana, vem aqui na minha mesa", putz, já tô em desespero, já tô me sentindo uhum. fisicamente mal e assim por diante, né. Uhum. Se a Ou pessoa até se meu não colega do lado quase ouve a minha barriga fazendo barulhos. uhum. Já ouvi Mas isso. às vezes e eu acho que às vezes não só também no ambiente corporativo, né, poxa, você recebeu uma ligação meia-noite, se você não tem esse costume, e achar que alguém, né, aconteceu alguma coisa ruim, faz sentido, né. Agora numa ligação corriqueira, no meio do dia e já achar que alguém morreu ou que é a pior notícia do planeta, já, né, já não é algo tão já pode ligar ali um pisca-alerta, né. Até se, por exemplo, não precisa nem da ligação de alguém à meia-noite para entrar em aflição, porque pode ser que alguém da minha família esteja mal, pode ser que alguma coisa de errado tenha acontecido, e assim por diante, né. Se preocupar é super normal, né, é super natural. A gente se preocupa com as coisas, a gente se preocupa com as pessoas, mas é muito mais avaliar o quanto que essa preocupação traz prejuízos, Uhum, né, eu passo mal, eu fico muitas horas com um mal-estar não identificado, generalizado,
ou eu entro em crise ansiosa, ou eu tenho diarreia, ou eu tenho vômito, náusea, etc. Ou eu fico muito irritável, eu fico explosivo, ou eu não consigo responder adequadamente ao que está acontecendo por conta dessa preocupação. É muito o nível que determina. Quando a gente está falando de uma ansiedade natural, que todo mundo sente, e um quadro clínico de ansiedade, né? Perfeito. E também um quadro clínico também referente a uma fase. Então, tudo isso que você falou agora, por exemplo, desses sintomas, a gente tem percebido também muito como tem aumentado a ocorrência em crianças e adolescentes em idade escolar. Justamente por essa questão das aulas online, dessa dificuldade, enfim. Então, você percebe bastante o quanto tem aumentado significativamente esses sintomas, essas mudanças de comportamento, de humor nas crianças e principalmente nos adolescentes, quando estão ali, né, já no segundo, terceiro ano, que já está numa fase também já próxima para ir para o vestibular, nesse momento que nós estamos vivenciando. Tá tudo muito, né, muito mais frágil, muito mais delicado, e esses sintomas acabam aumentando muito. Eu fico pensando, um dos casos que eu acompanho a mãe assiste às aulas junto com a filha. E eu fico lembrando da gente em tempo de escola, por exemplo. Eu não sei se eu gostaria que um pai ou uma mãe escutasse as besteiras, as brincadeiras, os comentários que a gente faz na sala de aula. E aí você fica nesse estado de hipervigilância, né? Bom, minha mãe tá vendo se eu tô prestando atenção, minha mãe tá vendo se eu tô anotando, minha mãe tá vendo se eu falo alguma besteira. E se eu responder errado, não vai ser só a professora que vai me julgar, vai ser minha mãe também, né? E assim por diante. Fica ansiógeno mesmo, né? Entendo até que é uma ansiedade dessa mãe também, de querer ajudar de alguma maneira, sem também ter um livro de receitas, né? Do que é certo e do que é errado. Porque não diz que é certo nem que é errado, mas de como que esse filho, né, ele vai lidar com esse contato da mãe ali do lado. Pois é uma tentativa de garantir que tudo vai sair dentro do esperado, né? E que existe um esperado para ser esperado. E o controle de novo. A ilusão de controle, nossa velha amiga, né? A ilusão de controle. Então eu vou me certificar de que tá tudo certo, eu vou me certificar de que eu não vou me descuidar em nenhum segundo, isso é exaustivo, né? A gente vai falar, né, um pouquinho dos quadros ansiosos, né, entrar um pouco nisso, mas eu acho importante também trazer que às vezes a ansiedade, ela é não é a causa raiz de alguma coisa, né, ela tá surgindo ali como um sintoma. E às vezes não necessariamente de um quadro específico clínico, né, mas às vezes a ansiedade ela pode denunciar uma insegurança muito grande ou uma autoestima também muito baixa, né, aquela sensação de que se a pessoa olhar muito de perto vai ver que não tá legal, ou que sempre não tá se sentindo preparado para alguma situação, e às vezes esses pensamentos, essas crenças, elas podem aí culminar, né, você se autossabotar em algumas situações, né, nunca conseguir acreditar em si mesmo, se colocar super para baixo, e às vezes até por isso que vem os pensamentos negativos de fato, né, porque se eu já não me sinto tão bem, se eu tô super preocupada com o futuro, né, é óbvio que esse futuro não vai dar certo, porque eu não tenho uma visão positiva sobre mim mesma, né. Eu não vou dar conta dessa catástrofe que tá vindo na minha direção. Sem dúvida, né. E às vezes a ansiedade ela tá vindo ali como um sintoma, denunciando, né, uma autoestima mais baixa, né, uma insegurança muito grande sobre si mesmo, né. Que muitas vezes Uma sensação acompanhou. de despreparo. Exato, e que geralmente acompanhou essa pessoa, assim, do ladinho, né, um amigo, melhor amigo ali, próximo por muitos e muitos e muitos anos da vida, mas só agora, sei lá, com X idade, a pessoa teve ali, de repente, sintomas mais agravados e que procurou ajuda. Uma coisa que eu escutei na clínica, né, na atuação clínica, que eu achei muito interessante, foi justamente, a gente tem tanto motivo para ter ansiedade que a gente não percebe que a ansiedade é um problema até que seja impossível de ignorar que é um problema.
Sem dúvida. E por mais que a gente tenha, né, uma série de quadros clínicos de doenças relacionadas aí à ansiedade, todas elas são muito marcadas, né, fica muito presente, muito forte. Uma sensação de angústia, de aperto no peito, aquela sensação que vai dar alguma coisa errada, né, às vezes chega a dar até uma dorzinha no coração. Tem muita pessoa que procura um cardiologista achando que tá com problema de coração cardíaco e na verdade é ansiedade, né. Vai também para uma UBS achando que é Uhum. Covid, porque de repente não tá conseguindo respirar direito. E aí vai ver, tá tendo ali uma questão forte de ansiedade naquele momento, né. Exato. Quando a gente pensa na ansiedade, né, nessa sensação, ela pode acontecer, de uma maneira súbita, né, como uma crise que fica aí bastante presente na questão da síndrome do pânico. Eh, ou, sei lá, numa TAG, né, num transtorno de ansiedade generalizada, que você não tem ali marcado uma crise, mas é uma coisa mais constante, mais delongada, né, que aquela sensação constante de fato de vigilância mesmo, né, que pode perdurar por horas, dias, o tempo todo, né. Essa sensação de angústia, de fato, e sem ter uma causa específica, né. E muitas vezes, durante o dia a gente se mantém em movimento, se mantém em atividade, a Uhum, gente tem 1 milhão de distrações, e aí é justamente a hora que a gente relaxa, que a gente vai se deitar, ou que a gente vai assistir alguma coisa que não tem nada a ver, né, uhum, com a nossa rotina, a gente para. É aí que é o momento em que a gente percebe essa angústia, né, esse mal-estar. uhum, E aí muitas pessoas relatam esse essa esse sentimento de mal-estar justamente no momento em que para, né. uhum. E aí você entra num movimento de procurar, então, alguma outra coisa que vai te ocupar, que vai te distrair, e aí não tem repouso, né. Mas isso quase não é o mal da humanidade também, né. Não, não. Daí, ó, raríssimo. E às vezes, né, Bi, muito pautado e um pensamento muito constante no "eu tenho que", né, às vezes no Uhum. momento como você comentou, né, no dia a dia, enfim, você tá ali fazendo alguma coisa, você tá super distraído, né, mas quando para, não só olhar pra frente, mas ficar, assim, de uma maneira quase masoquista, repassando tudo que fez no dia pra ver se deixou alguma ponta em aberto e aí já vai fazendo toda hora um checklist mental do que tem que fazer no dia seguinte. E esses pensamentos eles podem vir também durante uma noite mal dormida, né, às vezes consegue pegar no sono, mas acorda em algum período da noite, e aí não consegue dormir pensando, né, muito nesse "eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ou eu tô perdendo tempo porque eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo", né. É tudo muito doloroso, né. Muito doloroso e muito angustiante, né. Porque eu acho que, a gente, ansiedade e depressão são quadros clínicos mais abordados, Uhum, mais comentados. E eu acho que dentro do senso comum, essa linha entre o que é uma ansiedade cotidiana, né, rotineira, e uma ansiedade de quadro clínico se perde. As uhum. pessoas, então alguém que tem um quadro clínico relevante aí de ansiedade fala: "Eu estou em estado ansioso, eu estou com ansiedade", e aí muitas pessoas viram: "Ah, também tem ansiedade, todo Uhum. mundo tem ansiedade", né, e desconsidera um pouquinho o nível de sofrimento que esse outro pode estar enfrentando, né. É, Uhum. e até porque, né, Bi, é muito diferente a duração de ansiedade, ela pode variar muito, o jeito, o sintoma. Como é prolongada, tem quadros que vão ser mais agudos, né, que a pessoa vai ter ali uma crise, e durante alguns minutos, enfim, né, menos de uma hora, vai passar aquela sensação. Você pode ter outros tipos de quadro, que é perante a uma situação específica que você sabe o que te deixa ansioso, ou, né, outros quadros que você lida com essa ansiedade de uma maneira mais crônica, mais prolongada. Então cada um experiencia de uma maneira, né. Até por isso que, né, no começo do episódio,
o comentário é justamente esse, né? O DSM, que é o Manual Diagnóstico de Doenças, ou o CID, que é o Código Internacional de Doenças, eles vão descrever os sintomas, mas eles não vão descrever a experiência de ninguém. Então, a crise de ansiedade, eu posso ter e você pode ter, mas a gente vai ter sensações e experiências completamente diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. E aí, quando a gente pensa, né, nos quadros clínicos, quais que são os principais quadros que a gente mais corriqueiros também, quais são, né? Eu acho que quais seriam os principais transtornos? Eu acho que os transtornos fóbicos específicos, eles são bastante comuns, né? Eu não acho que eles recebam tanta atenção aqui. A gente vê muito mais ênfase, por exemplo, na ficção, né? Em filme, série, etc. Muitos filmes de terror, muita gente com aracnofobia depois dos filmes dos anos 80, né? E o transtorno fóbico específico é um medo persistente, irracional e intenso, né? Uma fobia de situações ou de circunstâncias ou de objetos específicos, né? E aí, quando esse indivíduo está diante, ou mesmo até quando só pensa a respeito disso que dá medo, entra em ansiedade, começa a pensar em estratégias para não ter contato com aquilo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de insetos, né? Essa é uma pessoa que evita lugares onde tenha grama, evita lugares onde tenha terra, entra em sofrimento quando vê uma barata, quando vê uma mosca, uma abelha, Isso é né? super generalizar, né? Mas assim, é uma ansiedade com hiperfoco, né? Uhum. A gente não sabe, do ponto de vista médico, né, por que que alguém tem fobia. A gente faz o diagnóstico baseado na história, né? Então a gente vai percebendo o nível de aflição e o nível de estratégias que a pessoa utiliza para evitar aquele contexto, né? Então, por exemplo, uma pessoa que que sobe 10 andares de escada porque tem fobia de elevador, né? Uma fobia que é uma pessoa que tem, sei lá, fobia de palhaço, uma pessoa que só de pensar ou só de ver um filtro no Instagram que imita a cara de palhaço já entra em estado ansioso e a pessoa para de utilizar o Instagram, né? Essas são estratégias de esquiva que são pouco funcionais, né? E aí a pessoa com uma fobia específica geralmente reconhece que o medo é irracional, né? Então eu sei que essa borboleta não vai me machucar. Reconhece que esse receio é excessivo, mas se sente com pouco controle para lidar com aquele estímulo. E vai além de nojo ou um medo que não causa tanto sofrimento. Por exemplo, se vê uma barata, não é a coisa mais simpática do planeta, né, mas vai lá, ou consegue matar, ou, né, consegue lidar com aquilo, né, Vai fica atrás muito mais do numa questão inseticida. de nojo, enfim. E quando a gente está falando de um transtorno fóbico, aí está envolvido situações intensas de estresse, né, de ansiedade, quando entra em contato com esse objeto, ou com esse animal, enfim, ou com esse estímulo. Então, de ter taquicardia, de ter crise de choro, tremor, ficar um tempinho ali, até Passando mal. conseguir se recompor, né. E quando a gente fala também de coisas que não têm lógica, né, não oferece um real perigo, por exemplo, ter fobia a cobra ou a um Faz leão, sentido. faz bastante sentido. É, Né, agora, sei lá, borboleta borboleta, mesmo, barata, inseto, enfim, realmente são coisas que não oferecem nenhum tipo de risco, né. fobia de palhaço, que é relativamente comum, né, assim, o que o De palhaço vai avião fazer. também, né?
andar de avião, tem bastante gente que é que o avião ele tem algum dado de realidade, mas é muito pequeno, né, aviões podem cair. De fato, aviões podem cair, mas a probabilidade é muito pequena, né. Sim. Então eu acho que é principalmente o medo irracional e o medo excessivo, né, quando cruza ali essa, quando tem uma reação exacerbada frente a esse estímulo, né. Ou a gente também pode ter uma reação exacerbada a ver pessoas, né. E agora ainda pensando com o coronavírus aí, a aglomeração é algo que pode causar angústia, né, a todos nós. Sim. Mas brincadeiras à parte, né, tem realmente a fobia social, que é um outro tipo de quadro clínico, que é quando de fato, né, uma pessoa quando ela se expõe em algumas situações, de desempenho social, em público, que envolve outras, né, outras pessoas, o que ela vai ficar em evidência, enfim. E isso pode causar aí, né, essa mesma sensação desconfortável, né, então, tremedeira, taquicardia, perdão, às vezes até desconforto nasal, ó, Estomacal. desconforto estomacal, né, ter náuseas, enfim. Inclusive a pandemia, ela, protege muito, né, tem protegido muito essas pessoas, então tem auxiliado bastante nesse processo, né, porque quando você costuma, por exemplo, fazer um processo de psicoterapia onde o seu psicólogo está trabalhando, que você pouco a pouco, né, tendo mais interação social, busque gradativamente, porque é um trabalho muito, sensível, não pode ser feito de uma, né, de uma vez como um roupante, e aí você entra numa pandemia, e aí vamos lidar com isso, não é mesmo? E quem tinha essa questão perto da superfície, quando com o advento da pandemia, quando tem que se deparar com situações sociais, acaba percebendo o quadro, né, ou acaba, manifestando o quadro, né. Às vezes estava ali adormecido, etcétera, era só uma possibilidade, se torna uma realidade quando tem que, estar num evento em que haja necessidade de interação com outras pessoas. Uhum. E aí é Então Se importante, alimentar também aparece bastante, né. especialmente para quem tem transtornos alimentares também, né, a ideia uhum, de se alimentar na frente de outras pessoas traz um sentimento de vergonha e de humilhação muito fortes. Hum. perfeito. Eu Um acho que ponto só um ponto importante de falar, existe um transtorno de personalidade esquiva, que muitas vezes pode ser confundido com a fobia social, mas a diferença é que no transtorno de personalidade esquiva, o padrão de evitação ele é mais rígido, né, então num quadro de fobia social, você vê a pessoa evitando, situações ansiógenas, mais específicas, né, então situações em que vai ter visibilidade, eh, apresentação na faculdade, apresentação na escola, reunião com vários colaboradores e assim por diante. No transtorno de personalidade esquiva, tem 3 ou 4 pessoas sentadas na sala, a pessoa permanece no quarto. Né, existe uma dificuldade de, por exemplo, ir num consultório médico, porque existem pessoas que vão estar ali na recepção. Então, isso é algo para ser conversado com um profissional de saúde mental, para entender se o caso é de fobia social, de transtorno de personalidade esquiva, mas em geral a diferença é isso, o nível de rigidez do contexto. Os relacionamentos também ficam bem afetados, né. É, As relações amorosas, afetivas também ficam bem afetadas. Geralmente acontece muito tardiamente, e aí nesse contexto a gente tem inclusive a questão das redes sociais, de como hoje, né, os casais estão se encontrando de uma forma que também acaba fortalecendo mais ainda. hum, isso pensando em fobia social, né. uhum. Isso, fobia social. Até porque a pessoa com transtorno de personalidade esquiva vai se esquivar de relacionamentos românticos, independente de formato, né. Sim, exato. É mais a questão da fobia social, essa interação, né, É. iniciar uma conversa, alguém que de repente você tem algum interesse, enfim.
Acho que um outro transtorno de ansiedade bem conhecido, né, bem divulgado é a agorafobia, né. Ágora vem do grego, que significa lugar de fala, né, então, na Grécia antiga, as pessoas se reuniam nas praças para escutar as pessoas falando. Fobia Uhum, significa medo, né, então agorafobia é o medo desses espaços onde há muitas pessoas, o medo de contexto, de lugares onde tem gente e é difícil de sair correndo. uhum, Metrô, a 25 de março, eh, sei lá, exposições onde tem muita gente, né. uhum. A agorafobia, ela também pode ser classificada e entendida como um transtorno fóbico específico, né. Não necessariamente, porque, por exemplo, no transtorno fóbico, você tem fobia de insetos, de Uhum, baratas. O agorafobia fala muito mais sobre essa não sobre o metrô, fala sobre uhum, não O conseguir sair espaço. correndo, exato. uhum. Não fala sobre, eh, ambientes de venda, fala sobre não conseguir sair correndo na 25 de março, porque você vai ser atropelado por uns camelôs, né. Então, é muito Se mais o sentir conte impedido por alguma maneira, né, de sair daquele local. e o medo de passar mal e não conseguir ser Tempo de acudido. chegar ou de É, fazer alguma coisa. É. E eu acho que um ponto importante é que se ela não for, identificada, tratada, ela vai aumentando, né, a gravidade, a intensidade, ela tende a aumentar muito e aumentar o grau ali de implicação na vida da pessoa, né. porque, por exemplo, a pessoa eu já vi isso acontecer, né, a pessoa ali se machucou, precisava ir numa emergência, mas não, eu preciso que alguém vá comigo, e esperar muito tempo machucado, para depois ir ao hospital, porque precisava que alguém acompanhasse, porque não consegue sozinho. Porque esse espaço onde tem gente, onde eu não sei a saída, onde as pessoas vão me ver, onde eu não vou conseguir sair correndo, mesmo que seja um ambiente onde certamente você vai ser acudido, é ansiógeno. Então você vai tendo um prejuízo, Ou né. ou simplesmente, né, e antes disso até, o percurso que a pessoa vai ter que fazer para chegar nesse local também. Pois é. Então ônibus, metrô, carro, enfim, quantas coisas podem acontecer, enfim, nesse trajeto. Uma coisa é, sei lá, o jovem vai na primeira entrevista de emprego e quer que alguém da família vá junto. Beleza, super natural. A outra questão é, o jovem começou a trabalhar e quer que todos os dias alguém leve para o trabalho. Ah, a pessoa ainda não conhece o caminho, precisa que alguém vá junto para se sentir mais seguro. Agora, todas as vezes que eu vou pegar o ônibus, eu preciso que alguém esteja me acompanhando. É essa proporção da coisa que vai diferenciar para a gente quando é um quadro de agorafobia, né. Um outro transtorno de ansiedade que é bem comum, né, é a TAG, é transtorno de ansiedade generalizada, que caracteriza, né, por um transtorno, por uma sensação de ansiedade constante, né, vai perpetuar em mais de 6 meses. Não tem um foco em específico, né, então diferente da agorafobia ou até, né, de fobia específica, não tem um foco, né, então é uma sensação constante de ansiedade mesmo, né. Eu acho que esse é um quadro crônico, né, então que nem diabetes, enfim, que não tem cura, a pessoa ela vai ter que ter ali uma manutenção uma vez diagnosticada, vai ter que ter uma manutenção constante, dependendo do caso, vai ter que entrar de fato com tratamento medicamentoso, né, mas também tem flutuações, pode ter momentos que essa pessoa ela vai estar ali com uma ansiedade um pouco mais constante, em alguns momentos um pouco menos, mas de modo geral vai ter que ter um tratamento para toda a vida. A impressão que eu tenho é que nos outros casos, né, agorafobia, fobia social, fobia específica, você tem um estímulo, e aí você tem como Uhum, reação a ansiedade. No caso do TAG, você tem a ansiedade e meio que as coisas vão se encaixando
dentro do seu estado ansioso, né? A ansiedade vem antes dos motivos para ansiedade. Não sei se fica muito confuso, mas Uhum. É bem isso mesmo. Eu acho que esse seria o estado vigilante, né? é. Como se a pessoa estivesse o tempo todo em vigília, hora nenhuma ela conseguisse baixar um pouco a guarda, né? E é isso, é constante, né? E é crônico também. Então, uma vez é muito dentro dessa linha, né? A vida toda e precisa de manutenção constante. E é claro que tem dentro de um transtorno de ansiedade generalizado, você pode ter crises de ansiedade, em que essa Uhum. ansiedade escala e diminui, mas a sensação de vigília constante, mesmo fora da crise ansiosa, ela permanece em alguma intensidade, né? Não, é que as mulheres elas têm mais probabilidade, né, mais chances de serem afetadas. Não necessariamente os estudos colocam os motivos, né, como isso, embora a gente tenha aí N explicações que a gente possa colocar, mas as mulheres são mais afetadas do que os homens. A gente pode, né, assim, presumir algumas coisas, tipo Exato, mas quando a gente machismo pensa em estudo estrutural. mas quando a gente pensa: "Ah, o estudo foi feito e disse que, é por É conta de uma isso. jornada dupla, é por conta de", né, De carga não mental, é existe. por causa de machismo, não dá, nunca Não, saberemos. exato. Mentira, não sabemos ainda, né, um dia saberemos. Exato. E aí, eu entendo que as crises de ansiedade, elas são muito facilmente confundidas com a crise de pânico, e o transtorno de ansiedade generalizada acaba sendo confundido com a síndrome de pânico. Então, o que que é uma crise de pânico? É um ataque, né, breve, o ápice da crise de pânico acontece em até 10 minutos, em que a pessoa sente todos esses sintomas que a gente foi falando, né, de angústia, de sintomas físicos, como tremor, dificuldade para respirar, tontura, muitas vezes se vê fora do corpo, né, que é a despersonalização, só que a pessoa não sabe o motivo pelo qual ela está em pânico. A síndrome de pânico, ela fala sobre episódios recorrentes ou um receio de que aconteça um novo episódio, né, um receio que permanece. E aí, então a diferença de uma crise de ansiedade e de uma crise de pânico é justamente o ápice, né? A crise de ansiedade dura mais do que uma crise de pânico, apesar da crise de pânico gerar um mal-estar subsequente. E, em geral, a pessoa, na crise de pânico, ela não sabe o que aconteceu. Ela simplesmente entrou em estado ansioso extremo. Na crise de ansiedade, a pessoa tem algumas ideias de por que entrou em estado ansioso, sendo essas ideias evidentes ou não, né? Sabendo o que aconteceu ou não. E a síndrome de pânico vai falar dessas crises acontecendo mais de uma vez e uma preocupação excessiva de que isso vai acontecer novamente, né? O medo de sentir medo. A crise, né, especificamente, ela é muito comum em praticamente todos os quadros clínicos, né, quando a gente fala de ansiedade, crise de pânico. Então é bem comum que apareça isso, né, mas Especialmente no é início, antes de tratamentos, uhum, né? Quando uhum, as primeiras vezes que você é acometido por ansiedade é uma coisa muito repentina, né? uhum. Algumas menções honrosas, né? Então, até o DSM-4, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, né? Então, que é o guia que o mundo inteiro utiliza para falar sobre saúde. O transtorno de estresse agudo, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático complexo e o transtorno obsessivo compulsivo entravam na classificação de quadros ansiosos. A partir do DSM-5, né, e o DSM ele é elaborado reunindo psiquiatras do mundo inteiro para falar de quadros clínicos, para pensar junto. A partir do DSM-5, existe uma diferenciação. Os transtornos de estresse agudo, estresse pós-traumático e estresse pós-traumático complexo passaram a ser considerados transtornos de estresse, né, relativos a um evento. E o transtorno obsessivo compulsivo passou a ser classificado como transtorno obsessivo compulsivo e outros transtornos relacionados. E aí, dentro do TOC, entrou o transtorno de acumulação e o transtorno de escoriação,
que é o skin picking, que é ficar se cutucando, ficar arrancando pele e assim por diante. Ridícula. É, Então, assim, trocando em miúdos, o transtorno obsessivo compulsivo, ele deixou de estar debaixo de um transtorno de ansiedade para ser classificado como um transtorno, como uma linha específica. É isso, Bi? ele antes o transtorno de estresse agudo, o pós-traumático complexo e o obsessivo compulsivo, eles eram coadjuvantes, né, dentro da grande peça que é os transtornos ansiosos. Agora eles têm um palco para eles próprios, né? Existe um palco só para os transtornos de estresse e existe um palco só para os transtornos obsessivo-compulsivos. Uhum. Se a gente for Então agora pensar um guarda-chuva, né, agora cada um isso. deles tem o seu próprio guarda-chuva, eles não estão mais dentro do guarda-chuva de transtornos ansiosos. Não são subordinados, eles resolveram empreender, eles resolveram ser os próprios chefes, então agora eles têm autonomia, tá? É. Eles Agora têm o eles seu são uma lugar ao linha de sol, negócio, tem o eles seu são lugar ao sol. eles são Exato, uma BU, né. exato, uma unidade própria de negócio, rentável, lucrativa, não para o indivíduo, mas falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou? Acho que é relevante a gente trazer o quanto o transtorno de estresse traumático está sendo muito comum agora nesse período de pandemia. Né? Pois é. Então, a questão do receio em relação à doença, mas principalmente as pessoas que perdem familiares, né? Obviamente que não só em relação à pandemia e à Covid, né? A gente está falando de uma perda de um familiar que isso pode acontecer, mas a pandemia, enfim, acabou trazendo um aumento significativo de estresse pós-traumático. O TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, que antes era neurose de guerra, né, o nome original, ele fala sobre uma reação a um evento em que a sua vida ou a vida de outros estava ameaçada ou Isso, a efetivamente sua vida. alguém morreu. Então existe Muito um risco obrigada. de morte. Existe um risco de morte e isso desencadeia um transtorno de estresse pós-traumático que tem flashbacks, que tem despersonalização, que tem toda uma série de outras características. Exato. E Então, aí, assim, quando você perde um ente querido, né, um familiar, enfim, alguém muito próximo, ou quando você fica internado, enfim, a gente sabe que tem toda uma situação complexa nesse momento, e a pessoa acaba tendo o transtorno de estresse pós-traumático, então tá bem comum nesse momento com o Covid. e os profissionais de linha de frente, né? O ano Uhum. passado já começaram a levantar alguns estudos sobre as incidências de TEPT nos profissionais de linha de frente na China, onde começou o contágio. Então, aqui no Brasil, como a batalha continua, a gente ainda não sabe exatamente a proporção, porque as pessoas ainda estão em batalha. A hora que a pandemia se dissipar, a hora que a gente que os profissionais de linha de frente tiverem saído de linha de frente, aí é que a gente vai conseguir entender a dimensão da frequência de transtorno de estresse pós-traumático, porque essas pessoas viram muita gente morrer, muita gente quase morrer. O medo de contaminar outras pessoas e ser responsável pela morte dos outros. O medo de morrer todos os dias, né? Então, tudo isso nos aproxima de uma epidemia de TEPT para o futuro. Que começa, inclusive, com um episódio, né, que não é a parte 1 de ansiedade, mas com o anterior, que a gente falou sobre Burnout. burnout, exatamente. Pois é. Eu acho Esses quadros todos eles vão se misturando, né, nesse contexto que a gente está vivendo, ou, por exemplo, os transtornos, a hipocondria, por exemplo, né, que não entra nos transtornos de ansiedade, é um transtorno que entra em transtornos, sintomas somáticos e transtornos relacionados, que é o transtorno de ansiedade de doença, que é o medo de adoecer, né? Que eu entendo que precisa de um espaço só para isso. Mas isso tem se tornado cada vez mais frequente, né? As pessoas, você dá um espirro e você já começa a pensar, eu tô com Covid, eu vou morrer, eu vou ter que ir pro hospital, eu vou ser entubado e assim por diante.
Então, muitos quadros clínicos vão se misturar ao longo dessa história, por isso que é importante o cuidado com saúde mental, né? Uhum. E o quanto, infelizmente, está sendo negligenciado, né? E não só no Brasil. Pois é. É assim, eu acho que esse é o momento universal em que mais se fala sobre saúde mental na história. Né? Nunca se falou tanto, mas isso não Nunca se significa fala tanto. necessariamente que se fala direito. Exato, nem que se fala direito e nem que efetivamente as pessoas procurem a ajuda de forma também correta. Então, que é justamente isso que faria a diferença, e não só as pessoas procurarem ajuda de forma correta, que a gente sabe que também tem um monte de questões, ou de, entre aspas, desculpas, que às vezes as pessoas também utilizam para isso, mas inclusive investimento, do que a gente fala, né? Políticas públicas de investimento em relação à saúde mental. Então, por exemplo, qual que é a política pública que a gente está falando em relação aos profissionais de saúde nesse momento? O que tem sido feito sobre isso? A gente ouve um monte de informações no noticiário. Eu nunca ouvi nada falando sobre isso. A gente, né, nós somos profissionais da área de saúde mental, psicólogas, então nós temos 10 milhões de grupos no nosso WhatsApp, no Telegram. Então a gente sabe do quanto os grupos falaram muito sobre formas e jeitos, enfim, de cada um fazer a sua parte para auxiliar nesse processo, atender esses profissionais, né, auxiliar nessa situação. Mas efetivamente uma ação significativa vindo do poder público não vem. Você vê esse impulso vindo da sociedade civil, né? Então, Uhum. profissionais se juntando para ajudar outros profissionais, então grupos que se organizam para oferecer atendimento social ou gratuito, mas efetivamente políticas públicas não estão sendo criadas. Mas, né, em termos de políticas públicas, a gente está num mau momento. Mas não vamos Né? entrar nesse assunto, né? Assim, Até para ser bem porque leve. até porque, de novo, né, não é só no Brasil, né, até porque vários estudos estão sendo feitos ainda sobre essa questão e levantando os dados justamente para que, justamente isso, as, né, políticas públicas sejam feitas diante desse fenômeno, né? Mas, assim, de novo, não é só o Brasil. A gente está aqui no nosso contexto, no nosso quadrado, a gente consegue falar melhor. Lugar de fala. Aqui é a nossa É, ágora. exatamente. Mas não vamos entrar nesse mérito nesse podcast. Não, vamos É. complicar, o que já é complexo, né? Vamos complicar. E aí, uma coisa que eu percebo que é um tema muito difícil para todos os quadros clínicos, né? Mas para todas as pessoas que começam a lidar com tratamento em saúde mental, é justamente o tratamento medicamentoso. Tem muito estigma, tem muito preconceito. É, e quando não tem estigma, preconceito, né? Em muitas medidas você tem o oposto, você tem a banalização da psicofarmacologia, né? Então, assim, você tem dois extremos sobre como conduzir o uso de medicamento, enquanto pessoa que toma medicamento, né? Tipo, meu marido não tá conseguindo dormir. Tipo, meu marido não tá conseguindo dormir. Eu fui lá e dei meu remédio pra ele. Poxa vida, será que essa foi uma boa ideia? Será que o organismo dele Será que esse medicamento é adequado para o organismo dele? Ou eu tô sofrendo todos os dias, mas eu não vou tomar remédio porque eu não quero ficar dependente. Essas são falas que eu escuto com alguma frequência, dentro e fora da clínica, né? Ou você vai para um remedinho ali da farmácia que tem mais água e açúcar, né? Que qualquer outra coisa, e quer que isso faça efeito, mesmo que você tenha que tomar um vidro todos os dias à noite para dormir. Então, assim, né? Então, também tomar um pouquinho de cuidado. E acho que até desmistificar um pouco, né, porque a gente tem algumas classes, você tem os benzodiazepínicos, né, que é o mais famoso, que tá ali dentro do Rivotril, tals. Que eles funcionam como um analgésico para o cérebro, né, então se eu tô muito ansioso, eu quero aplacar um pouco aquela ansiedade, eu vou e tomo um Rivotril, um benzodiazepínico. E são só, Você toma um Frontal, você toma um Rivotril e aí apaga, porque o trabalho dele é sossega, né? sossega, é como se fosse: "Eu tô com dor de cabeça, eu vou e tomo um remédio para parar a dor de cabeça". Eu não vou resolver a causa raiz, eu vou aplacar aquele sintoma. Normalmente, esses remédios, eles são, indicados
para tratar a ansiedade aguda. Então, sei lá, tô num momento de crise, ou eu não tô conseguindo dormir. Então, não é para ter um uso contínuo, né? É um uso pontual, né? Porque eles talvez sejam mesmo algumas classes que podem trazer um pouco mais do corpo ter mais resistência quando para de utilizar, enfim, né? Por quê? Porque ele é específico para acalmar, né? Diferente, por exemplo, dos antidepressivos, que eles são geralmente os mais indicados para longo prazo em transtorno de ansiedade, né? Também. Isso causa uma confusão, que é isso, pera, eu tenho ansiedade, eu vou tomar antidepressivo? Uhum. O cérebro é uma máquina incrível, que age de maneira misteriosa, e o fato de que a maior parte dos antidepressivos atípicos, né, inibidores da MAO, inibidores de recaptação de serotonina, eles atuam no cérebro de uma maneira que regula não só a serotonina, mas acaba interferindo nos níveis de outros neurohormônios. Então, consequentemente, você tem uma adequação de neurohormônios que se correlacionam com a ansiedade, por exemplo. Então, na maior parte dos casos de ansiedade e aí quadros de maior duração, o caminho é por antidepressivos e não por ansiolíticos, porque os ansiolíticos eles vão ter esse efeito sossega-leão. Falar um parênteses, mas não é um parênteses, né? No WhatsApp é um asterisco que você deixa em negrito, né? Uhum. Vamos lembrar sempre da questão, e a gente pode até de repente até um episódio sobre isso, mas que medicamento, quem faz a medicação e a condução é o psiquiatra, é o médico psiquiatra. O psicólogo, ele faz esse trabalho de psicoterapia, ele faz esse auxílio junto com o psiquiatra junto com o psicólogo, mas essa é uma responsabilidade do médico psiquiatra. É porque alguns medicamentos eles vão interagir com outros. Alguns medicamentos vão ter um custo para alguns órgãos, então o médico tem a formação para entender o corpo humano como um todo, vai conseguir determinar qual que é o medicamento mais adequado de acordo com a sua condição geral de saúde, né? Ele dá com os efeitos daquela medicação para aquele indivíduo. Então é bem importante isso mesmo de colocar, que medicamento não é o teu amigo que te indica, não é o psicólogo, é o psiquiatra. Não é o E Dr. psiquiatra Google também. também não. E psiquiatra não é bicho-papão, gente. Você vai no médico porque você tem dor de cabeça, porque você precisa fazer exames de rotina, ginecológicos, porque você tem dor nas costas, no ortopedista. Qual motivo você não vai no psiquiatra? É, Mesmo? o dermatologista que pode te dizer se você tem câncer, você não tem medo. Mas o psiquiatra que não vai te dizer se você tem câncer, aí você tem medo. Boa, gostei Né? dessa. Não é Nota bicho-papão, 10 gente. pra você, hein? Obrigada. Obrigada. Tô aqui, rainha das metáforas. E aí, um outro ponto, né? O remédio, ele vai dar conta de uma parte da questão, mas existe uma contribuição importante, não só da terapia, né? Então, a gente tem estudos sobre o quanto que o medicamento, quando associado à psicoterapia, agiliza a melhora, agiliza a sensação de bem-estar, né? Em alguns quadros clínicos, o caminho vai ser terapia, em alguns quadros clínicos vão ser terapia e medicamento, mas não é só isso. Existem outras terapêuticas que precisam ser associadas, e aí a gente fala sobre qualidade de vida. Ah, vamos fazer e vamos puxar, né, toda a sardinha que se precisa puxar para o nosso lado, né. Gente, pelo amor de Deus. Não, e assim, pelo amor, né, procurem uma pessoa de saúde mental, né, então, não vou nem falar os nomes que não cabe aqui a gente ficar criticando, mas assim, procurem alguém que tenha efetivamente uma formação em saúde mental para auxiliar nesse processo, que cuide da psique, da questão do comportamento, da questão das suas ações, da questão que cuide das suas emoções, né?
Então, muito cuidado com algumas pessoas que oferecem mundos e fundos de resultados para não só esses quadros clínicos que a gente falou aqui hoje, que é um quadro clínico, muitas vezes requer um medicamento para ser resolvido em 4 sessões, em 8 sessões, numa porta da esquina que de repente te bateu, ou numa página do Instagram que você encontrou. Então tome muito cuidado com isso, não brinquem com a saúde mental de vocês, porque a gente vê, infelizmente, constantemente pessoas que acabam entrando em alguns processos com pessoas com preparação nenhuma e que acabam desenvolvendo sintomas muito graves porque não tem um apoio mínimo, né, recebido ali. Só tem um gasto de dinheiro, né, como se oferecesse a cura de um câncer, né, já que a Beatriz comentou do câncer, né, como se oferecesse a oitava maravilha do mundo por X reais, e aí ótimo, resolveu o problema de 50 anos da sua vida. Não é assim. E Procure uma pessoa qualificada. se a medicina, se a ciência tivesse encontrado soluções simples, né? Porque eu já vi anúncio de curo a sua depressão em 3 sessões, ou curo a sua ansiedade em uma sessão. Se isso tivesse algum embasamento científico, por que não estaríamos todos fazendo? Né? Né? Assim, Exato. por que isso não estaria em todos os jornais, em todos os lugares? Não. E aí, cada um com o seu saber, né? Tem profissionais que vão Uhum. que têm saberes específicos, cada um no seu quadrado. Eu preciso parar de passar com a pessoa que cuida desse aspecto da minha vida? De maneira nenhuma. Mas cada profissional vai cuidar daquilo que é o seu saber. E se o seu saber é, por exemplo, profissional, claro que isso dá uma força, dá uma ajudada, mas isso não vai cuidar do todo do seu aspecto psíquico, né? De novo, remédio é remédio, água com açúcar é água com açúcar. Pois é. Eu acho que cada transtorno, né, cada um dos quadros que a gente trouxe tem um tratamento específico. Vai Uhum. depender do que você tem, em qual grau, né, que esse transtorno está instalado, para ter o diagnóstico mais correto, o tratamento mais correto, se for preciso entrar com tratamento medicamentoso ou não, ou buscar outras terapias, né, coisas mais alternativas, né, outras terapias, mas como a gente já comentou, na questão de meditação, enfim. É, São sempre complementares, né. Até a Beatriz comentou Uhum. também, de terapias, então são complementares. Agora só tomar cuidado com ofertas aí nesse mercado negro, né. as outras terapêuticas, elas complementam, mas nenhuma delas propõe resolução simplista de problemas. Porque, de novo, se fosse uma questão de só mudar a alimentação. A partir de agora eu vou incluir isso daqui, tá aqui minha dieta. E Uhum. isso resolvesse por si só, não tinha outros saberes pautados em ciência para lidar com aquilo, né? Ah, a espiritualidade é um ponto super importante. É um fator protetivo para o nosso aspecto psicológico super importante. Mas a espiritualidade não vai dar conta de todo o aspecto, por exemplo, de transtornos mentais e assim por diante. Ajuda a pessoa a se nortear e a se cuidar? Ajuda pra caramba. É legal, é importante? Sim. Mas nenhuma dessas terapêuticas substitui a terapia. Assim como Uhum. post de Instagram, vídeo de YouTube e esse podcast também não substituem, né? Então, Uhum. se o teu caso é de ansiedade ou de qualquer outro quadro clínico, ou mesmo se o desejo é de melhorar a vida em qualquer aspecto, cara, procura o profissional que faz sentido, né? Procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura ajuda. Ponto. Exato. Ajuda qualificada, né. É É. isso, tá querendo um processo de autoconhecimento, você vai passar com uma pessoa que não sabe nem quem é ela mesma. Enfim. Que a gente comenta muito sobre essa inquietação, geralmente mais noturna, né, ou quando eu paro, faço uma pausa significativa, e geralmente isso acontece quando eu vou dormir, né, porque eu não me dou esse prazer ao longo do dia, quando a gente fala de quadros de ansiedade, geralmente. Então, uma dica que ajuda bastante nesse processo, além de tudo que já foi falado, também são
anotações. Então, se tem ruminações, se tem muitas preocupações em relação ao seu dia seguinte, em relação ao que você tem que fazer ou coisas do tipo, anote, coloque num papel, deixe um papel e caneta do lado da cama, coloque realmente para fora, porque enquanto você estiver ali só pensando e ruminando, realmente o sono não vai vir, por exemplo. Então, vai ficar ali na cama só fritando e não vai conseguir dormir. Então, é legal fazer isso. Não Aí não tem aconselho, por higiene do sono que exemplo. resolva, né? Exato. E justamente seguindo a linha da higiene do sono, também não adianta você deixar o celular do lado da cama e fazer essa anotação no celular, tá, galera? Porque o celular, né, você vai pegar ele, vai ligar e você vai querer ver outras coisas. E aí, a higiene do sono vai por água abaixo também. Então, é papel e caneta, efetivamente. Deixa ali do ladinho. Se tiver muitas ruminações, anote, deixa. Olha, que ótimo, eu preciso lembrar disso para amanhã. Ah, eu preciso colocar isso na lista de compras. Ah, eu preciso do projeto tal. Escreve e coloque lá. Pronto, amanhã você vai colocar na tua pauta do dia e vai seguir tranquilamente. É uma das formas que também ajuda bastante. Que tira esse valor aí da preocupação, da ruminação. Isso. O terapia de grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa. A minha primeira indicação é uma série super levinha, chamada One Day at a Time. Essa série é uma sitcom, né? Então é uma série de comédia, mas que aborda bastante coisa, bastante importante, né? Então fala sobre sexualidade, fala sobre cultura, sobre imigração, conta a história de uma família cubana morando nos Estados Unidos. A mãe foi enfermeira do exército durante uma guerra. Ela volta e aí ela tem que lidar com os sintomas dela, né? Então você acompanha ela lidando com a vergonha de fazer terapia, de assumir que ela precisava de ajuda, com a família dela, com dificuldade de entender por que ela estava tomando medicação. E tudo isso, assim, uma família bem-humorada, que conversa bastante. Aí tem uma pessoa que se declara homossexual para a família, uma outra pessoa tem ali um comportamento mais machista. Então tem bastante tema bacana ao longo da série. Mas uma das coisas que eu achei mais legal, assim, eu acho que isso acontece mais na penúltima temporada. Eles dramatizam uma crise de ansiedade. Então mostra, por exemplo, as expressões e as falas dos personagens, mas também mostra em preto e branco o que está passando na cabeça deles. E vai mostrando essas duas personagens tendo crise de ansiedade e a forma como elas lidam com isso, né? Que tipo de recursos elas procuram, né? Quem elas procuram para conversar, como é que elas fazem para se reestabelecer depois de uma crise de ansiedade. Então, isso é muito, muito bacana. Muito bom mesmo, utilidade pública. Assim, assim, se isso não for útil, a série é uma delícia de assistir. É sitcom, é levinha, né? É muito boa. A outra indicação que eu tenho é uma indicação um pouco mais complicada, que é The Midnight Gospel. Esse é um desenho animado para adultos. A estética do desenho é toda psicodélica, então eu sei que não é para todos os gostos. Mas, ao longo dos episódios, né, o áudio é uma conversa entre um podcaster e umas pessoas que ele entrevista. E são pessoas, por exemplo, mestre em neurociências, PhD em ansiedade. São pessoas muito, muito conhecidas no meio técnico, falando sobre temas que são super importantes, por exemplo, perdão, abuso de substância, assim, são vários temas, luto. E aí tem um episódio ali em específico em que eles vão falar sobre mindfulness. E a forma como eles explicam o que é mindfulness ou como praticar, né, que as pessoas falam muito sobre mindfulness, que é o estar presente, mas as pessoas não explicam o que é. E ali tem uma explicação que é lúdica, que é prática. A estética do desenho, por ser psicodélica, atrapalha algumas pessoas, mas o conteúdo é muito bom. E aí tem um plus, que o último episódio
o entrevistador, que é um americano, que tem um podcast, que está disponível no Spotify, eu só não lembro agora o nome nem do cara, nem do podcast, ele entrevista a mãe dele, um pouco antes dela falecer de câncer nos ossos. E eles estão justamente abordando luto, morte e a finitude. É um negócio para desabar de chorar. É muito bonito. E aí tem toda essa estética maluca acontecendo, mas são poucos episódios, são 6 episódios, e aí você vai vendo não só a entrevista, mas você vai vendo o personagem principal tentando fugir das próprias angústias o tempo todo, mas não importa o quanto a gente tente fugir, se está dentro da gente, a gente eventualmente vai ser confrontado com isso. Então, e aí tem algumas mensagens, por exemplo, em inglês, empatia tem uma expressão que é você se colocar nos sapatos do outro. E aí, todas as vezes que ele viaja para um mundo alternativo para entrevistar as pessoas, ele volta com o sapato de lá, ou seja, ele aprende algo com as pessoas que ele entrevistou. Bonito. É muito legal. Eu recomendo, Érica. eu recomendo muito. O desenhista é o mesmo que fez Hora da Aventura, que é um desenho também maravilhoso. E muitos desses episódios são muito tocantes. E outros são, assim, psicodelia pura. Recomendo muito. Vou trazer o podcast Jornada da Calma, com a Helena Galante. É um podcast muito gostosinho de se ouvir. Realmente ela traz aí várias reflexões e diversos convidados também nos episódios dela, que vão trazendo realmente, né, aquelas, né, literalmente o que o podcast se propõe Uma jornada a para a fazer, né? calma. É uma jornada para a calma. Até a voz também de Helena Galante é bem gostosa, enfim, no podcast. Bacana. Leva aí a algumas reflexões também bem interessantes. Tem também o aplicativo, o Cogni, que é Cogni de cognição mesmo. Ele é um aplicativo em que você consegue fazer um diário de humor, né, ao invés de você fazer escrito, por exemplo, você faz no aplicativo, então você coloca lá como que tá o seu humor naquele dia e você também coloca anotações sobre esse seu estado de humor, sobre essas emoções que você teve, né, ao longo do dia, sobre o seu estado. Então, ele é similar ao RPD, que é utilizado, né, dentro da linha da terapia cognitivo-comportamental, enfim, mas literalmente para trazer uma maior consciência para a pessoa em relação a como que são os dias, como que oscila, quais são as situações que essas oscilações de humor, por exemplo, ocorrem. E o bacana também é que tem uma parte em que você consegue compartilhar com o seu psicólogo, se você estiver em processo de psicoterapia. Então você consegue compartilhar isso com ele, que geralmente muitos profissionais pedem, né, para que a pessoa, justamente para auxiliar nesse processo de né, de consciência, né, de aumento da consciência, fazer justamente esse registro. Então, esse aplicativo ele é bem legal, é bem bacana. O pessoal que gosta da parte digital, ele ajuda bastante. Bem fácil também o entendimento. Gosto bastante dele. Não, esse tipo de rastreamento de humor é bacana até para ajudar a gente no processo de diagnóstico mesmo, né? Na hora de identificar um quadro clínico. Então, independente da abordagem, esse é um recurso bem bacana. A Netflix, ela se juntou, né, com a Headspace. A Headspace, ela é uma empresa britânica especialista, né, em questões de meditação, enfim. E aí eles vão lançar eles fecharam, né, 3 séries com a Netflix, e a primeira é a meditação guiada. Então, que saiu agora em janeiro desse ano, e é uma série com meditações guiadas, que eu acho que é bem bacana, né, para quem está querendo começar com meditação, às vezes é um pouco, difícil conseguir parar, concentrar. Então quando Às vezes? Imagina! quando você faz a meditação guiada, enfim, ela acaba sendo um pouco mais propícia, principalmente para quem está iniciando, né. Então fica aí a dica.
podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijinho. Tchau!